Evangelho segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas nos seus postos. Fez então um chicote de cordas e expulsou os adultos do templo, com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: Devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: Foram precisos 46 anos para construir este templo. E tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome, mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava de que lhe dessem informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem. Palavra da salvação. Subindo a Jerusalém, por ocasião da festa, Jesus entra no templo, o lugar de encontro com Deus, onde estava o Santo dos Santos, mas apercebe-se que a sua presença não estava a ser respeitada. De lugar de culto, torna-se um lugar comercial, sede de tráficos bancários, mercado onde reina o ídolo do dinheiro. Como é que os israelitas chegaram a uma tal perversão? O mercado, que naquele tempo era de animais necessários para os sacrifícios, desenvolve-se onde há uma afluência de pessoas, sempre pronta a acreditar que a relação com Deus se resume a um culto externo, feito de muitas imagens, objetos e práticas piedosas. A imagem ou o símbolo ajudam-nos a rezar, mas depois a verdadeira oração abre-se à ação. Jesus, indignado com a situação, cumpre um gesto de protesto, acompanhando-o com uma denúncia. Com esta atitude, ele revela-se como um profeta que ousa declarar diante de todos o triste final daquele que, apesar de tudo, continua a ser a casa de Deus, a casa do seu Pai. O gesto de Jesus é escandaloso para os sacerdotes e para os homens religiosos da Cidade Santa, que lhe questionam a autoridade com que ousa interromper aquela tradição humana de comércio. Diante desta acusação, Jesus responde com palavras enigmáticas que são uma profecia e que os acusadores não conseguem compreender a sua verdade. De facto, Jesus dirá: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Face à hostilidade dos judeus, que viam a sua função social de funcionários de um culto comercial a Deus ameaçada, é interessante ver a reação dos discípulos. Eles compreendem que o gesto de Jesus é repleto de paixão e de zelo e reconhecem neste protesto um modo muito particular para libertar os seus contemporâneos dos maus costumes, conduzindo-os a um autêntico culto de Deus. Este gesto
levará Jesus a assumir-se como o Cordeiro Pascal. Sim, esta paixão e zelo por Deus conduzirá Jesus à condenação e à morte. Mas Jesus ressurgirá, porque tal paixão-amor, assumida até ao fim, por Deus e pela humanidade, não podia morrer. Os discípulos recordarão as suas palavras acerca da ressurreição em 3 dias. Falava do templo do seu corpo. Não será o templo de pedra, entretanto destruído pelos romanos, a ser levantado, mas o seu corpo para a vida eterna. Hoje, somos chamados a encontrar o Senhor em 2 novos templos. O primeiro é interior, o nosso corpo, o lugar onde nos podemos oferecer a Deus através do nosso sim diário à sua vontade. O segundo é externo a nós, a Igreja, que é o corpo, cuja cabeça é o ressuscitado. Ali reunidos em assembleias litúrgicas, encontramos os irmãos aos quais ajudamos e com os quais continuamos a oferecer-nos a Deus.